Nesta terça-feira, que jogo, hein, meus amigos? Que jogo, minhas amigas! Um clássico do futebol sul-americano. O Boca Juniors recebe o Cruzeiro na Bombonera. Aqui no Mineirão, o bicho pegou. O jogo foi quentíssimo. Cruzeiro se deu bem. Cruzeiro ganhou e tem que fazer esse papel de novo. Jogar com bravura, com muita entrega na Bombonera. Fim de semana, Cruzeiro jogou bem também. Só que o Arthur Jorge não poupou praticamente ninguém. Colocou o time que segurou o Palmeiras em São Paulo no Brasileiro 1-1. Agora o papo é Libertadores. Agora Ale Oliveira e Nath Fiuza, falando um pouquinho do jogo do fim de semana. Cruzeiro fez um bom jogo, um jogo firme, jogo duro contra o Palmeiras, com muita chuva lá em São Paulo. E o Arthur Jorge, Ale, contrariando a você e a mim, colocou força máxima. O Cruzeiro dedicando e fez um bom jogo. Foi firme contra o Palmeiras, hein, Ale Oliveira? Eu acho que fez um ótimo jogo. Teve um ótimo desempenho, fundamentalmente no segundo tempo. Acho que foi melhor do que o Palmeiras. Se fosse na Nobre Arte, que é uma modalidade que você conhece tão bem no boxe, o Cruzeiro teria vencido por pontos. Agora, o treinador vive de apostas, né? Você já me viu falando sobre isso, né? A aposta do Arthur Jorge foi vitoriosa. A gente vai saber amanhã. E amanhã que a gente vai saber. Se o impacto foi positivo do que aconteceu no sábado à noite, com muita chuva lá em Barueri, com um nível de enfrentamento muito forte, né? O time do Palmeiras é o líder da competição, não é à toa, mas se teve reflexos mais positivos do que negativos. Positivos a gente tem certeza que é a confiança, né, ô Tiagão? Porque o time jogou bem contra um dos principais times da América do Sul, o time do Palmeiras, inclusive, talvez nem esteja jogando para isso, mas é melhor do que o Boca, né? E o Cruzeiro foi melhor do que o líder do Brasileirão. Com relação ao desgaste, a gente só vai saber na terça-feira se isso aí tem alguma influência, se o jogador vai sentir a perna pesada, se a sequência é muito forte, e para alguns jogadores, sem dúvida que sim. Tem jogador, como o Gerson, por exemplo, que chegou ao seu 7º jogo seguido aí de Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil. Então a gente vai saber se a aposta foi vitoriosa na terça-feira. Se o Cruzeiro consegue um bom desempenho e o resultado, né, empate ou vitória contra o representante da Argentina, tá tudo certo. Se, por um acaso, a perna pesar em algum momento, se algum jogador se sentir desgastado durante o jogo, mais do que deveria, aí a aposta não deu certo, porque o desempenho foi muito bom do Cruzeiro, repito, melhor do que o Palmeiras no sábado à noite. Agora, em termos de classificação, o Cruzeiro entrou para a rodada como 10º, saiu como 13º, né? Então, assim, é o que eu falei, são apostas. Eu não faria essa aposta. O Boca tá treinando há 10 dias pro jogo de amanhã e eu acho que todo cuidado é pouco, graças a Deus, e ainda bem, ninguém saiu machucado. Mas com relação à parte física, a gente só vai saber mesmo nessa terça-feira. Eu vejo o Cruzeiro com mais moral após o jogo, após a atuação diante do Palmeiras, com mais confiança, inclusive, para pegar esse Boca Juniors, hein, Nath? Eu penso que, ainda que o Cruzeiro tenha terminado a rodada 2 posições abaixo do que ele começou, ou 3, eu vejo muito mais aspectos positivos do que aconteceu no sábado do que negativos. A preocupação com o desgaste físico vai existir e existiria contra quem fosse o adversário, né? É claro que a chuva no sábado fez com que o Cruzeiro se desgastasse ainda mais. O fato de ser um adversário dificílimo, você tem que correr, você tem que se expor mais no jogo. Isso também leva a um cansaço, mas acho que a atuação que o Cruzeiro mostrou, o nível do enfrentamento que o Cruzeiro propôs ao Palmeiras, dá muita moral para o jogo de terça-feira. E eu prefiro acreditar que esse impacto vai ser maior do que o impacto físico do desgaste, porque o Cruzeiro fez um bom jogo, saiu na frente, merecia ter vencido. Foi um jogo, aliás, de futebol muito agradável de assistir, porque duas equipes buscando o resultado. O Palmeiras também teve as suas chances. Otávio fazendo uma defesaça no que seria o gol de bicicleta do Gustavo Gomes. Como é importante o goleiro do Cruzeiro chegar com moral para essa partida em Buenos Aires contra o Boca Juniors. Então eu vejo com mais aspectos positivos. E ainda que o Cruzeiro tenha perdido posições na tabela, foi um pontinho fundamental
fundamental. São 2 pontos de distância para a zona do rebaixamento, mas podia ser um ponto só e podia ter menos gente entre Cruzeiro e zona do rebaixamento se não fosse esse pontinho contra o líder fora de casa, que para mim vale até mais do que um pontinho só. Porque o Cruzeiro viu na rodada o Internacional vencer, o Botafogo vencer, o Atlético vencer. Então, não dava para o Cruzeiro passar essa rodada sem pontuar. E um empate lá em São Paulo, acho que ficou de muito bom grado pelo que foi o jogo, a dificuldade e o desempenho do Cruzeiro. E repito, acho que o impacto positivo de ter sido um time organizado contra um adversário difícil, de ter sido um time que competiu, que jogou bem, sai com moral, eu acho que esse impacto vai ser muito bom, vai ser muito positivo para o Cruzeiro contra o Boca, viu, Thiago? Eu também acho, viu, Nath? Eu também boto fé. Você tá confiante, Cruzeiro? Jogou muito bem contra o Palmeiras, Fabrício. Cara, Thiago, eu tô muito confiante. O time, eu acho que esse time do Arthur Jorge pegou um padrão de jogo muito legal, um nível de competitividade muito legal. Eu sei que não é fácil. O próprio Arthur Jorge já falou isso na entrevista, né? Que é o mais difícil é manter essa constância, né? O time tem apresentando irregularidade durante a temporada, né? Mas os últimos 2 jogos fora, principalmente, foi um padrão de jogo muito bacana contra o Bahia e contra o Palmeiras, principalmente, né? O Palmeiras é uma grande equipe, uma das melhores do Brasil aí, líder do Campeonato Brasileiro, e tem essa pegada de Libertadores, né? Compete alto nível, muita imposição física, catimba, reclamação, tudo que o Cruzeiro pode encontrar amanhã, e aí já fez um excelente ensaio, né? Aliás, poderia ter saído muito bem com a vitória lá de São Paulo, mas quem sabe, essa vitória não chega amanhã, Thiago. Eu tô botando fé, viu, Fabrício? O Cruzeiro precisa dessa vitória. Cruzeiro fez assim uma leve alfinetada sobre a arbitragem, né, por parte do Arthur Jorge. Acharam que a arbitragem do Nobre Sávio, ela atrapalhou o andamento do jogo? Porque, assim, lances capitais, o que ele errar, teve uma correção, né? Seja quem foi que cantou na orelha dele ali, corrigiu. Mas vocês acham que ele atrapalhou o jogo? Atrapalhou, com certeza. Se a gente de fora ficou incomodado, ficou enervado, imagina quem tá dentro de campo, onde tem uma tensão muito maior, né? Foi uma arbitragem muito confusa, muito insegura do Sávio. A gente até registrou aqui na transmissão que quando ele entrou no gramado, ele já parecia tenso, né? Tava com os olhos arregalados, inspirando fundo. Ele não tá preparado para esse tipo de partida, né? Quiçá, talvez, de alguma partida de Série A. Mas não gostei, desde o início uma condução esquisita, invertendo faltas, deixando também de aplicar cartões. Poxa, ele aplica o cartão no Arroio pelo tapa na bandeira, né? E ali corretamente. Não, corretamente. O ponto é... Apesar de eu achar essa regra uma babaquice danada. Sim, eu achei que a babaquice maior foi do Arroio. Não, beleza, o Caramujo, mas aí eu acho... Não, concordo, mas assim, então tira escudo de time de bandeirinha, Caramujo. É igual o tal do achar bonito, o jogador pulou o tapete, que é o símbolo do time. Gente, fez um tapete com o símbolo do time, pôs no chão, se o cara pisar é sem querer, eu tenho que estar lá no chão pra isso. Então tira o escudo do time da bandeirinha, coloca o escudo da CBF lá. Eu também achei o cartão justo, mas me incomoda porque tem muito a nuance da falta de respeito, né? E aí depois... Alguns minutos depois tem aquele lance do Giai, que ele chuta a bola e teve uma falta de respeito por ali. E era pra amarelo pro Giai. E era pra amarelo. Então, acho que ilustra... É um exemplo, tá? Dos exemplos que ilustra essa diferença aí de critério. A quantidade de faltas que ele não marcou, por exemplo, no Gerson, né? Teve uma na entrada da área no segundo tempo, que seria uma falta perigosíssima pro Cruzeiro. E aí, tudo isso atrapalhou. Mas que bom que o Cruzeiro se mostrou maduro para passar por cima disso. Porque não é fácil não, tá? Já tinha uma pressão pro Cruzeiro pelo menos pontuar. Porque se o Cruzeiro não pontua, querendo ou não, ficaria ainda mais próximo da zona de rebaixamento. Tem a dificuldade de se jogar contra o líder do campeonato. E o Sávio, de todas as formas possíveis, tentou tirar o Cruzeiro do prumo. Que bom que pelo menos o time conseguiu passar por cima disso. Mas é inegável que a condução dele foi péssima. O cartão do Otávio é muito injusto, né? Assim, também achei. Super rigoroso, não tinha necessidade. E ele vem de uma pressão da torcida. Sim, o Fagner falou disso. Pois é um juiz que não tem personalidade, né? E eu entendo que é um adversário também que cria todo um ambiente. Através das entrevistas, das suas redes sociais. Vocês brincaram aí que ele já parecia tenso. Eu imagino que estava mesmo, porque a turma já chega
pressionada, mas foi um cartão muito injusto, extremamente rigoroso. Não acho que o Otávio estava fazendo ser o suficiente. Gente, tem uns goleiros aí que, meu Deus, era para ser expulso todo o jogo, então. Agora o do Matheus Pereira e o do Arroio foram justos aí dentro das regras, e entra nisso que o Arthur Jorge falou da imaturidade. Tem momentos que eu acho que os jogadores do Cruzeiro são imaturos e aí tomam cartões desnecessários. Precisam ter um pouco mais de sangue frio, evitar certas situações. Agora, de tudo, acho muito bom que o Arthur Jorge fale de arbitragem, porque todos os outros falam. Ou vocês acham que o Abel não falou? O Palmeiras vai lá nas suas redes sociais, o Flamengo, todo mundo faz um escarcéu público. E todo mundo, desses aí que eu tô citando, talvez com menos razão do que o Cruzeiro, para fazer um escarcéu público. Então eu espero que isso aí se torne rotina. Sei que às vezes é chato e tudo mais, mas é como é o futebol brasileiro. Então o Cruzeiro precisa se posicionar, precisa fazer o que tem que ser feito lá com a CBF, com a Conmebol, tem os meios que não são públicos para isso, mas precisa pressionar publicamente também, porque no Brasil faz diferença. O Palmeiras consegue transportar aquele mesmo cenário de pressão, aquele método que a gente já falou, para esse tipo de jogo também? Eles conseguiram fazer essa pressão ali para deixar o árbitro mais pilhado? Ô Caramujo, acontece que nos jogos do Palmeiras, né, qualquer coisinha é uma reclamação de todo mundo, né? Vem do banco, vem dos próprios atletas. Gente, se vocês pegarem aí o lance do pênalti lá que foi assinalado, o Giai chega assim, ó, pedindo cartão, né? Então, tipo, os caras, o negócio deles é ter alguma coisa, cair, pressionar o árbitro e por aí vai. E o que a gente falou sobre o Sávio aí, eu acho que a melhor definição, não lembro se alguém me falou isso em off ou se alguém falou nas redes e eu vi, ou se foi você, Caramujo, ou no nosso grupo, sei lá, sei que alguém falou. Da família e Sampaio, o menos pior já é ruim, né? E que é o melhor. O que é melhor na teoria, que é o Wilton, já é péssimo. O que não é nem isso, aí você imagina o nível, que é o Sávio Pereira Sampaio, né? Então, a gente já esperava. O que eu lamento, Caramujo, de verdade, é que isso vem acontecendo e está aí aos nossos olhos, né? E toda vez, eu acho que o Cruzeiro, ele precisa ser incisivo a partir de agora. Já deveria ter sido, né? Não adianta mais dar entrevista, solta nota. Tem que partir para uma outra medida, velho. Qual que vai ser a solução? Aí eles têm que pensar, né? Tem muita gente recebendo muito no Cruzeiro para pensar esse tipo de coisa, inclusive o Leonardo Gaciba. O Gaciba não pode ser um funcionário só para falar, jogadores... O Sávio Pereira Sampaio, ele costuma dar cartão em qualquer reclamação. Quando ele atua na casa do adversário, ele tem essa postura. Quando é jogo no Mineirão, ele tem essa. Pô, isso aí precisa disso? Com sinceridade, não desvalorizando o trabalho do profissional. Isso aí a gente fazia de graça, você está gastando dinheiro de graça. Exato. Pô, qualquer árbitro aí, você tem um monte de pesquisa aí... e dá pra você fazer. Aliás, nem precisa, né? Porque esses caras não tem critério nenhum, pô. O que o Sávio faz em um jogo, ele vai fazer no outro? Claro que não vai. Então, cada coisa aí que vem acontecendo. E isso, não teve... Pô, muitos torcedores do Palmeiras, né? Inclusive tem um lá que é jornalista aí, tem canal e tava mandando lá, pô, ele tem meu WhatsApp, véio, fala comigo pelo WhatsApp, vai ficar dando pauquinho em rede social, pô, já parti dessa, já não tô nessa mais não. E pessoal da rouparia do Cruzeiro, ó, grande Jajal, Paulo, seu João, tá todo mundo aqui, muito material, hein? Estão partindo lá pra Ezeiza daqui a pouco. O Cruzeiro treina à tarde no CT do River. Mas então, Caramujo, esses caras não têm critério nenhum, véio. Vai analisar qual critério. O negócio cada jogo vem uma coisa aí. E não teve lance capital mesmo, porque... E eu achei que eles iam manter aquilo ali, viu? Ia falar que o jogador tocou na bola, depois ia achar um toque, né? Naquelas análises do VAR que contra o Cruzeiro são 5 minutos analisando e procurando alguma coisa, né? Porque ali eles iam encontrar ali, eles iam falar... O atleta toca na bola, depois tem o toque na coxa.
É lance faltoso. Como que o Valu faz, né? E aí assinala o pênalti e um abraço. Mas o Cruzeiro precisa tomar medidas aí drásticas nessa história, hein? Tá acontecendo sempre. E vamos torcer para que amanhã o capítulo não seja doloroso para nós, viu, Caramujo? Que é outro jogo para testar bem aí o apito, hein? Fala pessoal, estamos aqui finalizando mais um vídeo para vocês aqui com muita notícia, tá? Você que curtiu o vídeo aí, chegou até aqui, não esquece, deixa o like para fortalecer o canal, tá? É sempre muito bem-vindo a ajuda de vocês aqui, tá? Ajudando o canal a crescer cada vez mais, então muito obrigado. E quem tá chegando agora e não se inscreveu, não conhece o canal, mas caiu aqui, foi indicado pelo YouTube, seja muito bem-vindo. Esse canal aqui é do Cruzeiro, você que é cruzeirense, tá no lugar certo, tá? Vou deixando o convite aqui para você estar se inscrevendo no canal. Fique à vontade, tá? Esse canal aqui foi criado para atender toda a torcida do Cruzeiro. Então, se inscreva, deixe o seu like, é muito importante, ajuda muito o canal, tá? Compartilha aí essa ajuda aqui com a gente. E ativa o sininho de notificação, que é muito importante, tá bom? Ativa o sininho que toda vez que sair uma notícia aqui atualizada do Cruzeiro, você vai ficar por dentro de tudo que tá aqui no canal, tá? O YouTube tá avisando vocês, então fique à vontade, tá? Tamo junto. Tá, outra coisa, quem puder compartilhar o vídeo com os amigos aí também, tá? É de grande ajuda aí pro canal, então fique à vontade para estar aí ajudando o canal a continuar crescendo, tá? Porque assim a gente sempre tá melhorando cada vez mais o canal, buscando notícias atualizadas todos os dias, tem notícia só do Cruzeiro aqui no canal, então a gente agradece demais a ajuda de vocês, tamo junto. Eu vou ficando por aqui, pessoal, e atento aí às notícias, porque amanhã é um grande dia de decisão, muito importante. Então, vamos ficar atento aí para estar passando notícias aí atualizadas para vocês, tá bom? Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.